A origem selvagem das palavras. Como reza a lenda, redação vem de ré, entendeu? Redação. Não é isso? Gente, é tipo andar pra trás, entendeu? Ré, andar pra trás. Porque toda reação gera uma redação. Não é isso? Que redação que, ô mané? Escrever ajuda a ir pra frente e com segurança. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos, Hora do Enem no ar! Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2012, os acidentes de trânsito foram a principal causa de morte das pessoas entre 10 e 19 anos no mundo, com cerca de 330 casos diariamente. No Brasil, um relatório da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego destacou que a distração pelo uso do celular ao volante aumenta em 25 vezes o risco de acidente. Essa notícia saiu em 2014 no portal mineiro UAI. E é com ela que a gente começa o nosso programa de redação. Então, vem pra cá, professora Marilúcia Corel. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, professora, o tema, o uso de telefone ao volante por jovens no Brasil. É um tema extremamente importante. É uma realidade no Brasil, é uma realidade entre os jovens e, além disso, a gente precisa ter ideia que estamos dentro da década de ação pela segurança do trânsito, designada pela ONU. Então, muitos projetos têm sido feitos pelo mundo para que essa situação se reverta, que diminua. Então, esse tema é possível ser destacado pelo Enem por essa importância social. Então, estar atento, ler informações, criar opiniões sobre essa realidade é fundamental como maneira de se preparar para esse tema que pode cair. Pois é, professor, e esse tema eu lembro de 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, né? Isso. Na época, o foco era a bebida no volante, né? E agora, o celular no volante. Então, será que existem prejuízos? Será que existem consequências difíceis, complicadas? Será que é realmente preciso pensar e repensar essa situação? Penso que sim. Então, assim como na época foi importante trabalhar o assunto da bebida e o volante, agora penso também que é necessário a garotada, a juventude, avaliar o uso do celular junto com a direção. E aí, pessoal, como é aí na sua cidade? O pessoal costuma mexer no celular e dirigir? Então vai lá no nosso Face e escreve pra gente. Aproveita e diz quais são as suas ideias para mudar isso. Que, por sinal, já é uma proposta de intervenção, né, professora? Com certeza. Então, bora começar pelo fim? Subverter a lógica? Porque a redação tem uma estrutura, um jeitão ali no papel, mas só depois de pronta, passada a limpo. Porque a escrita mesmo é um quebra-cabeça, né, professora? Fantástico pensar como quebra-cabeça. São partes que vão se juntando para transformar num todo. Não é simples, não é fácil, mas com cuidado, com atenção, a gente consegue formular uma ideia e expressar a solução desse problema que está sendo discutido. Agora, tem aquele candidato que vê um tema como esse e pensa: mas eu não dirijo, não quero dirigir, o que esse tema tem a ver comigo? A gente tem um problemão aí. Não tem tempo para se discutir o tema. Desperdício de tempo é cartão vermelho. Então se liga e foco! O tempo que se tem é para pensar o tema e se escrever sobre ele. Então, por mais que você pense que o tema não tem algo a ver contigo, se tratando de trânsito, tem sim. Porque nós pertencemos e fazemos parte desse ambiente, desse mundo. Então, deixa para lá a crítica sobre o tema
e argumente sobre isso, escreva sobre isso, para que o tempo não passe e você não consiga fazer o que precisa ser realmente feito. Argumentar é um momento fundamental da redação. Mas e se der branco? Como faz? Pode dar uma pausa? Mais ou menos. Não dá para parar o relógio, mas veja, Enem é estratégia. Eu penso que o candidato deve descobrir qual é a melhor forma que ele vai se posicionar diante da prova. Eu acho que ler o tema, ler os textos propostos e partir para uma outra prova objetiva, pensando sobre o que pode ser dito na redação, é uma opção para se evitar essa trava, essa interrupção, esse pavor diante da redação. Então, leia o tema, pense sobre isso, leia os textos, procure que aquilo pode te trazer para a sua argumentação. Vá para uma outra prova, faça algumas questões, volte, faça anotações, e aí você não vai perder tempo diante de um problema. Você vai, aos poucos, se posicionando e resolvendo tudo que precisa ser feito durante aquilo que está sendo proposto. A gente deu um spoiler sobre o assunto de agora, argumentação. Sim. Qual o primeiro passo para se fazer uma boa argumentação? Primeira coisa é você entender sobre o que precisa falar. Então, o tema tem algumas palavrinhas-chave que não podem faltar. Nós temos ali o uso do celular, jovens no Brasil. E aí, a gente precisa defender uma tese. Nessa introdução, na introdução, você vai dizer sobre o que você vai falar. E aí, a partir disso, você tem que propor elementos que sustentem essa sua tese. Os textos que são oferecidos podem nos ajudar a encontrar essas argumentações, a encontrar esses aspectos que vão dizer, olha, isso aqui é real, isso aqui é fato, isso aqui precisa ser resolvido por esses motivos. Então, entender bem o que precisa ser dito e outra. Nós temos um pouquinho de tempo ainda. O candidato precisa ler. Nós não sabemos qual é o assunto específico que vai ser tratado no Enem. Então, leia jornais, acompanhe telejornais, poesias, letras de músicas, literatura, leia textos de sociologia, de filosofia, história, geografia, leia. É preciso ler, porque sem conteúdo nós não conseguimos argumentar. Sem assunto não dá para fazer a redação. Então vamos ajudar quem está assistindo a gente? Sempre. Bora! Essa notícia saiu em junho de 2017 no UOL. Começou com as ligações. Depois foram as mensagens de texto, as redes sociais, a interação de texto e voz via WhatsApp, até que ficou comum olhar à volta no trânsito e perceber motoristas usando o telefone celular quando deveriam estar focados na direção. No final de 2016, a multa para quem manuseia o aparelho foi classificada como gravíssima, com 7 pontos na carteira e R$ 293,47. Porém, na contramão da punição mais severa, cresce também a quantidade de ferramentas digitais usadas indevidamente por motoristas. Nos últimos meses, por exemplo, tornou-se frequente a gravação e postagem em trânsito de vídeos instantâneos. Aqueles do Snapchat, Instagram, Facebook e WhatsApp, que desaparecem depois de 24 horas. É uma espécie de flagra, produzido pelo próprio motorista, enquanto compartilha atenção entre rua e celular. Pode ser um vídeo de bom dia, uma dica de treino, um desabafo sobre os perrengues do trânsito ou uma história do cotidiano, muitas vezes contada para um bando de desconhecidos, como fazem muitas das celebridades adeptas à prática. Quando o motorista faz um vídeo, ele assume o risco por desviar sua atenção das coisas importantes para a condução segura. Afinal, ele se ocupa com os melhores registros das imagens de si mesmo ou de um evento na rua. Se nesta hora, por exemplo, passar inesperadamente uma criança à frente do veículo, o motorista terá condições limitadas de reagir e desviar, afirma Fábio de Cristo, doutor em Psicologia do Trânsito e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Texto muito bacana, muito propício dentro do tema que está sendo proposto.
Tem duas coisas que eu gostaria de destacar aqui, que podem ser transformadas até em argumentação. O uso de celular no trânsito, do telefone, se transformou numa multa que é considerada gravíssima. Isso é uma questão importante no texto. Uma segunda é que o uso desse celular no volante tira a atenção do motorista, o que pode provocar um acidente, uma batida ou até morte. Então, quando eu vou ler o texto que a prova está me oferecendo como um texto motivador, eu preciso buscar nele elementos que possam me ajudar na construção desse meu texto, elementos que vão enriquecer essa minha argumentação. Esses dois aspectos que eu falei são fundamentais. Não dá para perder essas duas afirmações, né? E, a partir delas, desenvolver a tese de que realmente é perigoso usar o telefone no volante. Pois é, como eu uso esses dados na hora de transformar em argumentação? Bem, identificando esses dados, esses elementos, eu preciso desenvolver. Então, se eu digo que é perigoso, por que ele é perigoso? Ele é tão perigoso que se transformou numa multa considerada gravíssima, ou seja, o motorista que precisa ter atenção, que precisa dirigir de uma maneira cuidadosa, ao usar o celular, ele está saindo do seu objetivo, ele está fugindo da sua realidade, ele está se distraindo. Então, esse motorista se torna um infrator. Ele vai ter que responder por aquela ação. Então, essas duas questões podem ser utilizadas como argumento para a sua tese, para desenvolver e provar que, de fato, usar o telefone durante a direção, o jovem pode ter prejuízo, pode ter consequências graves para ele e para os outros. Outro tipo de texto comum no Enem é a imagem. Sim. E como ler a imagem, professora? Quando a gente está diante de uma imagem, nós precisamos observar os detalhes, tudo que está nele. Então, é o desenho, é o slogan, são as frases que aparecem e se o verbo está no imperativo ou se não está, tudo vai formar um texto. E, a partir dessas informações, você tem como trazer para a sua redação elementos que podem se transformar em argumentação. Esse cartaz faz parte da campanha Foca no Trânsito, lançada em maio de 2017 pelo Detran de São Paulo. Eu adorei essa campanha, essa imagem. Ela faz uma grande brincadeira, mas uma brincadeira que te traz informações importantes e que te faz pensar. Na realidade, ele quer causar um estranhamento. Então, você observa a foca com o volante olhando para frente, atenta. É essa a atitude que o motorista precisa ter, estar atenta. Só que essa foca traz uma informação. Ela diz que 94% dos acidentes é por falha humana. Ou seja, se você não focar no volante, você pode engrossar esses dados. Lá na minha argumentação, eu posso dizer, o motorista, quando não tem atenção, ele pode provocar a situação, ele pode provocar um acidente e ele pode aumentar esses dados, dados que precisam ser reduzidos para que se evite os acidentes que são provocados por desatenção. Vamos ver outro exemplo? Sim, vamos lá. Essa é uma campanha da Citroën feita em 2015. Outra propaganda muito interessante. Ela usa o polegar vestido de um vilão para tratar da questão do envio ou recebimento de SMS pelo motorista durante o período em que ele está dirigindo. Então, o que na realidade essa propaganda está dizendo? Que se você usa o celular, se você usa o seu polegar durante o volante, você pode se transformar num vilão. Então, como é que eu vou trazer isso para a minha redação? Eu não posso ser o provocador de uma situação ruim. Eu não devo atender, mandar mensagem, o que quer que seja com o celular. Por quê? Porque isso vai me tirar do foco. De novo lá, eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida e a dos outros. Professora, você está falando aí, mas eu estou lembrando daquele candidato que já vai com um argumento pronto, sabe? Ele chega e ele quer colocar o argumento dele em algum lugar, não importa onde. Chá comigo, hein? Porque a minha mira é igual a do Chuck Norris. É só pegar esse argumento aqui
que eu vou colocar, ó, sabe aonde? Sabe aonde? Tu não sabe aonde, eu vou colocar ele no lugar certo. Ó, quer ver, ó? Botei. Tá aí. Como é que eu vou levar um argumento pronto se eu não sei qual é o tema? Não tem como. Agora, se eu me preparar para qualquer tema, então eu vou evitar o problema da minha argumentação. Eu posso, mais ou menos, ter ideia de como eu vou trabalhar o texto, como é que eu vou desenvolver o texto no sentido teórico. Mas em relação ao assunto, eu não tenho como levar. Hoje o nosso tema é o uso de telefone ao volante por jovens no Brasil. E como o processo de fazer a redação do Enem é um grande quebra-cabeça, a gente deixou por último a introdução e a conclusão. De propósito, para a gente pensar o que elas têm de diferente e semelhante. Perfeito. A introdução e a conclusão precisam tratar do assunto. Isso é que se assemelham. Elas precisam estar interligadas. Mas na introdução você apresenta a tese, aquilo que você vai defender, e na conclusão você vai identificar como o problema tratado precisa ser resolvido e por quem, e quando ou qual o propósito. E qual é o tamanho ideal de uma introdução e de uma conclusão? As pessoas ficam muito preocupadas com quantidade. Na realidade, eu acho que a gente precisa se preocupar com qualidade. Óbvio que você não vai fazer uma introdução com 2 linhas, mas você pode fazer uma boa introdução com 6 linhas, 7, 8 linhas, assim como na intervenção, talvez um pouquinho mais, porque você vai detalhar as coisas, você vai detalhar como o processo ou a sugestão para resolver o problema precisa acontecer. Mas o que precisa realmente aparecer, o candidato precisa se preocupar com a qualidade desse texto e não com a quantidade. Tomar um certo cuidado com aquelas frases enormes, né, professora? O grande problema das frases enormes, às vezes o aluno começa a escrever, vai escrevendo, daqui a pouco um período tomou 5 linhas, aí você não sabe nem o que mais ele falou, o que ele quis dizer, porque ele se perdeu. Então, o candidato precisa ser objetivo, fazer frases mais claras e menores. Por mais que ele use orações coordenadas ou orações subordinadas... Qual a diferença? Só um parênteses. Só um parênteses, professor. Qual a diferença? Então, vamos só lá. Ficar claro. Período. Período é quando você tem uma oração ou mais construindo uma frase. Uhum. Se ela tem uma oração só, período simples. Se ela tem mais de uma oração, período composto. O período composto pode acontecer por 2 maneiras. Por coordenação ou por subordinação. Orações coordenadas são aquelas que estão ligadas por um sentido. Elas são independentes, mas elas podem fazer parte de um período só. Se divididas ou separadas por vírgulas, elas são chamadas de assindéticas. Se forem separadas por conjunções coordenativas, elas são as sindéticas. Tem uma frase muito famosa que a gente sempre usa como exemplo de oração coordenada assindética. Vim, vi, venci. São 3 frases completamente independentes, elas têm o seu sujeito, elas têm o seu predicado, mas elas estão num período só separadas por vírgula. O grande problema, se a gente começar a usar muitas coordenadas, é que esse período fique longo e aí você tenha muitas vírgulas no mesmo período. Isso é complicado. Já as orações subordinadas são orações que dependem de uma oração principal. Normalmente elas podem iniciar com o que, com o se, ou também, se for uma adverbial, a medida de, a proporção de, e tantos outros tipos de adverbiais. E aí, se você começa a colocar várias subordinadas, então, à medida que se usa o celular no volante, o trânsito fica mais perigoso, e aí, de repente, você já emenda com uma outra subordinada, e aí aquela frase fica gigantesca. Você se perde, você não sabe mais qual é a principal, qual é a subordinada, e aí quem está lendo vai dizer, mas o que é isso? Onde ele quis chegar? Ah, eu quero usar uma subordinada? Bacana. Usa a principal, a subordinada, ponto, passa para outra. Quer fazer uma coordenada? 2, 3, ok, fechou, segue. Mas não estique um período, porque o candidato pode se complicar e se perder
no sentido, nas concordâncias, no uso dos recursos e perder ponto por isso. Outra coisa que o candidato precisa pensar é, quando você pega um texto literário, é possível encontrar períodos muito longos, mas esses períodos são construídos para causar um certo impacto, para criar um clima. Não é essa a intenção de uma redação. Na redação do Enem, evite, seja mais claro, mais objetivo, direto. Num texto literário, brinque, abuse, mas sempre sem perder o foco. A gente pode usar o universo literário para fazer provocações? Sempre. Por exemplo, imagine se Harry Potter, no meio de um jogo de quadribol, começasse a usar o celular enquanto dirige sua vassoura Nimbus 2000 a toda velocidade. Como esse tipo de colocação pode entrar na redação? É totalmente possível. Na realidade, ela vai trazer para a sua redação um repertório sociocultural. Vai enriquecer. E isso o candidato precisa mostrar. Mostrar que ele tem leitura, conhecimento, que ele consegue trazer conteúdos da sua vivência, do seu tipo de leitura, das suas experiências, ou conteúdos históricos, filosóficos, para aquela redação, para aquele texto. Então, comparar essa situação do Harry Potter, né, dirigindo uma vassoura e, de repente, o celular tocar com a situação do volante, do celular ao volante, é muito interessante. Mostra criatividade, mostra conteúdo, não pode ficar só nisso, mas enriquece o texto e acrescenta muito nessa questão do aspecto sociocultural. E se eu quiser aprender a escrever bem, professora, tem alguma dica de site ou de livro? O candidato deve aproveitar esse tempo e praticar muito, praticar muito. Tem um site interessante chamado vocenoenem.com.br. Ali você vai encontrar, o candidato vai encontrar, uma série de dicas, inclusive de possíveis temas que podem cair no Enem esse ano. E aí, o bacana é que o candidato pegue esses temas, pesquise sobre esses assuntos e escreva. E faça, repita. Sabe? Pode ser chato, às vezes cansativo, mas só consegue escrever bem se você praticar isso. É importante. Então, há tempo até lá, dá para correr atrás do prejuízo, para que não haja nenhum pavor na hora da redação, para que ninguém trave, para que ninguém comece a suar frio, mas que consiga olhar o tema, buscar na memória o que tem e começar a escrever e apresentar as suas argumentações e a solução para um problema que vai ser identificado ou proposto. Show de bola! Eu também tenho duas dicas. A primeira é o aplicativo Mãos no Volante. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Cidade para ajudar quem está dirigindo a manter o foco. Enquanto você está no trajeto, seu celular não recebe ligações e envia mensagem automática para quem ligou dizendo: estou dirigindo no momento, ligo mais tarde. A segunda dica é, claro, o nosso site, horadoenem.mec.gov.br. E também tem o Face da TV Escola, facebook.com/TV Escola. Professora, muito obrigado pela presença por toda a gente. Prazer é todo nosso, viu? Estamos aí sempre juntos. Opa, sempre juntos, eu gosto disso. Até a próxima, pessoal!